senhora sabe por que o nome da cidade é Mesquita? Não, sei não. 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 Não tenho a menor ideia. Não, nenhum. Não sei não, porque que era Mesquita, não sei não. Próxima parada. Estação Mesquita. Mesquita é um município da Baixada Fluminense, região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Sua área territorial é de 39.060 km², sendo mais da metade a área de proteção ambiental, ocupada pelo maciço do Jericinó e do Mendanha. Possui 17 bairros, distribuídos em 3 distritos: Centro, Vila Emil e Banco de Areia. Durante muitos anos, a paisagem de Mesquita foi formada por laranjais, olarias e poucas residências. No final da década de 40 e início dos anos 50, começaram a se estabelecer aqui fábricas que ajudaram a impulsionar a economia da região. Começava o período de industrialização, que iria empregar centenas de moradores mesquitenses. Por volta de 1700, um engenho na descida da Serra de Cachoeira, onde se localiza o Parque Municipal, produzia açúcar e aguardente com mão de obra escrava. As terras de Cachoeira passaram por vários donos, até que foram parar nas mãos de Jerônimo José de Mesquita, o primeiro barão de Mesquita. Em 1884, quando a estrada de ferro chegou às terras, a parada de trem passou a se chamar Barão de Mesquita. A gente passa sempre pelas ruas, mas às vezes há ruas que passam pela gente. As ruas têm uma alma própria, que as distingue umas das outras. Há 32 anos. O sentido da rua para quem trabalha nela e o sentido da rua para quem a vê como paisagem é completamente diferente. No caso de quem a vê como paisagem, existe um distanciamento necessário. Ele está fora da cena, observando como se fosse uma pintura ou um encenamento no teatro. No caso de quem trabalha, esse é o próprio ator, é quem está vivenciando aquela cena, aquela história. É assim porque você tem mais liberdade, você vê o dia a dia, conhece as pessoas, entendeu? Cada dia você conhece uma pessoa diferente. Mesquita, por exemplo, ainda tem ruas que são puro sentimento. Cordura, união, ciência, verdade. Mesquita teve até uma rua da sabedoria. Por que Rua Cordura se transformou em Mesquita Rua Gordura? Bom, isso em toponímia se chama corruptela. E esse fenômeno ele se dá quando um nome dado há muito tempo atrás, num determinado contexto, perde o sentido e aí a população ela cria um nome mais próximo do que para elas faz sentido. De fato, há ruas de todos os tipos, e feitios e tamanhos, vias para todos os gostos, largas e pachorrentas, estreitas e rápidas, misteriosamente sinuosas, abruptas e sem saída,
retas e dignas. Cara, eu tenho uma placa no início da rua dizendo a história da Rua Ambrósio, mas tipo, não me recordo no momento com precisão. Sabe quem foi o senhor Ambrósio? Eu já li ali lá na esquina da padaria, eu li alguma coisa sobre ele, mas não sei não, já esqueci. Ambrósio Pereira Barbosa trabalhou na olaria Ludolfo, produtora de telhas e tijolos no início do século passado. Aprendeu o ofício e se tornou especialista na área, contribuindo para que a Ludolfo fosse considerada uma das melhores fábricas de telhas e tijolos do país. Nascido em 1870, falecido em 1952. Era proprietário da Laminação Brasileira de Ferro, Brasferro, instalada em Mesquita nos anos de 1940. A senhora sabe quem foi Mr. Watkins? Não sei dizer não, não sei não. Misteriótico? Mr. Watkins. Não, é o quê? Não sei nem faço ideia. Não tem nem lógica, né? Botar o nome de uma rua da pessoa que a gente não sabe nem quem é. Sinceramente, não sei quem foi Mr. Watkins. Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Tomara que tenha sido uma pessoa boa, porque com um nome desses, sendo mau, certamente ele não teria ido muito longe. Judeu de origem russa, Wolf Watkins migrou para o Brasil no início do século XX. A rua passou a denominar-se Mr. Watkins, através da resolução assinada pelo então prefeito de Nova Iguaçu, João Luiz do Nascimento. Como vidas, há ruas que se bifurcam à procura de sítios mais amenos e acabam se perdendo de si mesmas. Há ruas que se estrangulam para desembocar num beco sem saída. Há ruas que morrem de repente. Há ruas festivas, coloridas e barulhentas. Há ruas singularmente tristes e ruas dramaticamente solteiras. Você sabe o nome dessa rua? Essa aqui eu não conheço não, porque teve algumas ruas aqui que mudaram de nome. Então, no momento que antigamente era tudo nome de país, né? Aí teve uma mudança. Você soube que houve uma mudança no nome dessa rua para Romildo Souza Bastos? Não, isso eu não sei. Você sabe quem foi Romildo Souza Bastos? Não. A senhora acha a homenagem justa? Exatamente. O cara é cheio de amor pra dar, cheio de sinceridade. Pô, meu irmão, o cara era vida, era amor pra dar, tudo ele tinha. Pernambucano de nascimento e mesquitense de coração, chegou ao Rio de Janeiro em 1953. Morou na Rua São Salvador, onde sua família permanece até hoje. Romildo compôs em parceria sambas de grande sucesso. Foram seus parceiros em composições Wilsinho Saravá, Ney Alberto de Barros, Elias do Parque, Dicró e Sérgio Fonseca, todos moradores da Baixada Fluminense. Faleceu prematuramente em 1990, aos 47 anos. Muitas pessoas ficam zangadas quando as ruas têm seus nomes trocados sem uma prévia consulta pública. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz durante uma pesquisa em que uma senhora reclamava da alteração do nome da rua dela. E ela dizia: eu nasci nessa rua, eu cresci nessa rua, eu envelheci nessa rua e agora eu vou morrer em outra rua sem mesmo ter saído da minha casa?
José Edson Rodrigues de Souza nasceu em 1952, no Rio de Janeiro. Morou na antiga Rua da Cachoeira, atual Mr. Watkins. Ficou conhecido em Mesquita como Edson Show devido à agilidade que desenvolveu para jogar capoeira. Além de capoeirista, ele era também compositor. O Edson começou a fazer algumas coisas com o Romildo, os dois fazendo, ganhava até um samba-enredo na Mocidade Independente, em 86, eu acho. Acho que é o ano de 86, a Mamãe Eu Quero Manaus, com Fernando Pinto. Fernando Pinto era o carnavalesco. Eles ganharam um samba-enredo lá na Mocidade. Praça Brasil, né? Você sabia que essa praça mudou de nome recentemente? Não sabia. Eu sei que através de todos falam Brasil, Praça Brasil. Você sabia que essa praça mudou de nome recentemente para Praça Brasil, Rock da Paraíba? Não. Sabe quem foi o Rock da Paraíba? Também não. Você sabe quem foi o Rock da Paraíba? Quer? Rock da Paraíba, homenagem ao Daniel Rock do Nascimento. O famoso Rock da Paraíba, com quem inclusive eu tive até a oportunidade de fazer material musical também. O Rock fazia muito material ligado a músicas de manifestações de natureza nordestina. A rua é o espaço por onde a história flui. Se a história se desenha na casa do trabalhador, é na rua que o trabalhador vai à luta para conseguir o seu sustento, para tocar os seus planos, os seus sonhos. Então a rua é o espaço onde a vida acontece. Né? Ela se planeja em casa e acontece na rua. A rua é como o vaso sanguíneo de um corpo que leva alimento, traz impureza. E isso é muito importante porque a rua, nesse contexto, é uma reprodução tanto do microcosmo, seja da nossa célula, do nosso corpo, quanto do macrocosmo, que afinal de contas, a nossa galáxia é chamada de Via Láctea, né? A via é uma rua, o lugar por onde passa. No passado eram as procissões dos romanos e hoje, no presente de Mesquita, é a história que passa aqui, porque as nossas ruas têm história.